Olá, tudo bem com você? Como é que você tá? Como é que você passou a semana? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Escola Dominical em Casa, em que nós estaremos estudando um pouco mais da Palavra do Senhor, um pouco mais do que o Senhor tem reservado para nós hoje. Tá? Essa é uma classe dos juvenis, baseada na revista dos juvenis de escola dominical, chamada Histórias que Inspiram, Novo Testamento. E hoje nós vamos falar de um personagem, de uma figura bíblica muito conhecida, que é Pedro. Né? E ele nos inspira de diversas formas, e hoje nós vamos ver uma faceta dele. Amém? Eu queria orar com você nessa manhã de escola dominical, para que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos conceda aprender mais dele e nos conceda saber mais sobre ele. Amém? Pai, nós estamos na tua casa e na tua presença, Senhor. Na tua presença para fazer a tua vontade. Na tua presença, Pai, para aprender mais de ti. Na tua presença, para que o Senhor possa agir em nós. Espírito Santo, tenha liberdade. Tenha liberdade de agir, tenha liberdade de mover. Toque os nossos corações e as nossas mentes. Nos torne cativos a ti, para que possamos aprender mais. Muito obrigada, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, o tema da aula que está na revista é assim: Pedro, crescimento e transformação. E é muito interessante nós falarmos de Pedro, porque Pedro, ele começa de uma maneira, e quando a gente olha a trajetória dele, até Atos, as suas cartas, ele é muito diferente do início, né? E a revista, ela nos indica um texto bíblico, que é o texto bíblico que vai ser base da lição, mas eu queria ler também uma proposta da revista, um outro texto. Ele não é o texto base, mas eu acho que é o texto que demonstra, esses dois textos demonstram o crescimento e a transformação de Pedro. Eu vou ler primeiro em Mateus, no capítulo 16, dos versículos 15 até o versículo 19. E depois eu vou ler Lucas, lá no capítulo 22, versículos 31 e 32. Tá? Então, vou ler primeiro Mateus, no capítulo 16, e depois lerei Lucas, capítulo 22. Combinado? Então, vamos embora lá. Lendo Mateus no capítulo 16, também é um texto muito conhecido, a maioria das pessoas conhece e já se pregou muito sobre isso. Diz assim Mateus, capítulo 16, no versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? É Jesus fazendo essa pergunta. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Todo mundo lembra desse texto? Jesus está com seus discípulos perguntando para eles. Primeiro ele pergunta o que dizem, né? O que dizem por aí que eu sou? E aí as pessoas vão respondendo, Elias, João Batista que voltou, Jeremias ou um dos profetas. E aí ele pergunta agora, tá, eu perguntei o povão. E vocês que andam comigo, que estão do meu lado todo dia, quem é que eu sou para vocês? Tá? E Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro responde isso com afirmação muito clara e muito contundente. Mas se você for lá no capítulo de Lucas, que é o que eu vou ler agora, no capítulo 22, nos versículos 31 e 32, tem uma outra faceta que Jesus... Você vê que Jesus ali naquele texto diz, ó, tu és Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus faz um trocadilho ali entre Pedro e pedra, né? Ele usa, Pedro quer dizer
pedra mesmo, né, forte, a base, né, para a construção. E pedra, ele trabalha com feminino, com substantivo feminino. Ele não está falando mais do nome de Pedro, mas está falando sobre essa ideia que Pedro tinha falado, né, que tu és Cristo, filho do Deus vivo. Esta é a pedra. Sobre esta pedra ele edificaria a igreja, né? Então há um trocadilho ali. Mas aqui, olha em Lucas, no capítulo 22, versículo 31 e 32, a fala para Pedro é diferente. Jesus olha para Pedro e diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ó, diferente, né? Lá era o Pedro, troca o nome, diz que a fala do Pedro, a pedra edificaria a igreja. E agora ele está dizendo: Pedro, Satanás quis te peneirar, Satanás quis te levar, Satanás quis te carregar, e eu orei, intercedi por ti. E aí tem uma palavra muito interessante lá em Lucas que diz assim, que Jesus fala para ele assim: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Interessante, né? Porque Pedro está andando com Jesus e Jesus está declarando ali que Pedro não está convertido. É aí que entra a ideia da lição de hoje, né? Do crescimento à transformação. Vamos pensar em Pedro? Pedro era um cara, era um pescador. Ele tinha vamos dizer assim, uma empresa familiar, né, de pesca, né? Ele, a família dele pescava. Jesus o chamou para ser discípulo, ele estava pescando com seu irmão. E Pedro é um pescador. E outra coisa muito importante a gente lembrar, que naquela região onde Pedro nasceu e foi criado, aquela era uma região de que as pessoas, elas aprendiam ofícios. Elas não eram pessoas letradas, ou seja, elas não eram pessoas cultas. Cultas no sentido de ter uma escola, de ter tido uma educação, de ter ficado aos pés de algum rabi, ou seja, de algum mestre. Eram pessoas que não tinham cultura judaica, né? A cultura básica da religião judaica. Eles não tinham, eles conheciam a palavra. Lembra que todos os meninos tinham que aprender, tinham que decorar, eles conheciam a palavra, eles conheciam algumas coisas, mas eles não conheciam, não eram letrados, eles não se especializaram. Vamos dizer assim, eles tinham ensino fundamental, não chegaram à faculdade nem à pós-graduação. Vamos pensar nesse sentido. E o pessoal de Jerusalém, ele desprezava essas pessoas. Achavam que, tanto que Jesus mesmo foi desprezado por ter sido criado nessa região. Eles achavam que esse pessoal aí não tinha valor, esse povo. Não era um povo que tinha valor. Então Pedro foi chamado, e é a primeira coisa muito interessante ver isso, é porque Pedro foi chamado, o pescador foi chamado. Jesus tira o estereótipo de que só o pessoal de Jerusalém, só o pessoal que estava nos pés de algum mestre, de algum fariseu ou de algum doutor da lei é que era o letrado, né? E Pedro foi tirado sem nenhum conhecimento, vamos dizer assim. Ele foi pescado por Jesus, literalmente. Muito engraçado, né? Porque Jesus os chama para eles serem pescadores de homem, mas eles primeiro foram pescados por Jesus, né? Usando a mesma palavra de Jesus. E Pedro, ele era o cara que não tinha conhecimento. E Pedro é um dos que é mais citado nos evangelhos. As suas falas, as suas ações, aquilo que ele fez. Tem até as piadinhas com relação à sogra de Pedro, né? O pessoal brinca, né? Diz que é uma piada bem chata, né? Que ele negou Jesus porque Jesus curou a sogra. Coisa horrorosa, gente, isso. É horrível, mas é só para a gente ilustrar. Então tem diversas situações. Pedro estava na transfiguração, ou seja, quando Jesus se manifesta na sua glória, Pedro estava lá.
Quando quem anda nas águas, quem pede para andar nas águas, quem tem o ímpeto de andar nas águas e a coragem de andar sobre as águas é Pedro. Quem está lá na hora da ceia, que Jesus começa a lavar os pés e diz assim, não lava meu pé não. Aí Jesus fala, se eu não lavar seu pé, você não tem a ver comigo. Aí Pedro fala assim, então me dá um banho, lava minha cabeça e minhas mãos. E Jesus falou, você já tomou banho, você está limpo. Né? Esse Pedro é um Pedro que a Escritura mostra que ele, vamos dizer assim, a distância entre o que ele pensava e o que ele falava era muito curtinha. Né? Ele falava. A palavra também, a Bíblia também fala que no Getsemane, quando Jesus está sendo preso, Pedro é o cara que puxa a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, que Jesus cura. Mas essa mesma pessoa que puxa a espada para defender o mestre, para o mestre não ser preso, poucas horas depois o está negando, o nega 3 vezes. Então Pedro é essa pessoa, como eu, como você, cheio de situações que precisam ser trabalhadas pelo Senhor, que precisam ser lapidadas pelo Senhor. Pedro é o exemplo, né, de uma pessoa que foi lapidada, que foi cuidada, que foi chamada por Jesus e que foi transformada através do convívio com Jesus e saiu de uma situação que a princípio não o tornaria líder e depois o torna um líder, um grande líder, em que as suas palavras são tão reconhecidas que no primeiro discurso efetivo que Pedro faz, em Atos dos Apóstolos, 3.000 pessoas, 3.000 homens se convertem. Então Pedro, ele teve uma caminhada de crescimento e de transformação. Quando nós olhamos Pedro, a gente entende que Pedro é a pessoa que, como eu e como você, inicia o seu processo, a sua missão, ainda muito cru, ainda sem ter todas as ferramentas que farão com que o seu ministério, e aí eu digo ministério em todas as áreas, tá? Não estou falando só de ministério pastoral, ou ministério dos levitas da casa do Senhor, né? Daqueles que estão louvando na casa do Senhor, ou qualquer outro de evangelismo. Não, estou falando do seu ministério, aquilo que Deus te chamou, para que onde você estiver, você esteja pregando a palavra, esteja sendo testemunha da palavra, né? Esteja sendo a pessoa que leva a palavra aonde você estiver. O mandamento que Jesus diz é: ide pelo mundo, pregai o evangelho. Quando a gente pega no grego, a gente traduz para o português porque ficou melhor para a gente entender. Ide pelo mundo. Mas o texto bíblico no grego é indo, né? É em movimento. Enquanto você está em movimento, enquanto você está indo, ou seja, enquanto você está vivendo a sua vida, o tempo inteiro você está pregando o evangelho. E Pedro era uma pessoa que a princípio não seria o cara para pregar o evangelho. Ele não seria a pessoa a princípio escolhida para isso, mas ele passa a ser. Por quê? Porque ele cresce nessa caminhada, ele cresce ao lado de Jesus, ele cresce. A proximidade com Jesus faz com que ele cresça. E aí eu tiro 2 coisas muito importantes. Primeira coisa importante, não faça acepção de pessoas. Não olhe para as pessoas e diga assim, ela não vai conseguir fazer isso, ela não vai crescer, ou ela não vai se desenvolver no seu trabalho ministerial. Não diga isso. Por quê? Porque Pedro é a prova de que isso não é verdade. Pedro deixa de ser pescador para ser o grande apóstolo. Pedro deixa de estar lá cuidando de rede, cuidando dos peixes, limpando peixe, cuidando de barco, cuidando de rede. Ele sai dessa vida de uma cidade pequena e passa a pregar para grandes multidões. Então,
quando Deus chama alguém para o ministério, quando Deus chama alguém para uma missão específica, e essa pessoa aceita como Pedro imediatamente, Deus vai lapidando essa pessoa, Deus vai mostrando e vai fazendo com que ela vá crescendo e se transformando ao longo do exercício do ministério. Ninguém começa algo de um jeito. Você vai crescendo igual uma criança. O exemplo da criança aprendendo a andar é ótimo, porque nenhuma criança nasce aprendendo a andar. Ela primeiro tem que fortalecer a coluna, ficar sentadinha, gira na cama, começa a se arrastar, depois começa a engatinhar, depois começa a firmar as pernas e ficar em pé, até que ela dê os passos. E aí ela vai. Mas ela também tenta correr, e quando tenta correr porque ela não está equilibrada, ela cai. E muitas vezes ela cai, como Pedro caiu negando a Jesus. E logo depois, Jesus tem um encontro com ele, depois que Jesus está ressurreto, tem um encontro com ele, cura Pedro disso, e Pedro se transforma logo depois num grande apóstolo, num homem que prega a palavra para judeus, depois prega para gentios, que tem um cuidado com a sua comunidade, que fala, que procura orientar a sua comunidade. Então, a primeira coisa que eu aprendo é: não faça acepção de pessoas. Como Pedro, se Jesus fosse olhar, Jesus não teria. Se Jesus fosse olhar as pessoas como os mestres da época, como os rabinos da época olhavam, Jesus não teria escolhido nenhum dos seus discípulos. Ponto. Só por isso. Então não faça acepção, não olhe as pessoas por onde ela vem ou quem a princípio ela possa te parecer. Olhe para ela com o olhar de Deus, com as coisas que ela já possui nela e que precisam ser lapidadas e melhoradas para que elas possam fluir para o ministério. E outra coisa é, você nunca pode dizer que você não vai estar preparado para fazer as coisas. Por quê? Porque ao crescer, você se transforma. Então tem um caminho que nós vamos percorrer, tem um caminho que a gente precisa percorrer para poder estar na presença do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. É muito interessante porque Pedro não é uma pessoa que fácil de lidar, vamos dizer assim. Você precisava ter paciência com ele. Então é outra coisa que a gente aprende, é que a gente não deve descartar as pessoas, não deve descartar ninguém. A gente deve ter paciência com elas e tentar trabalhar com elas. É claro que aí eu tenho que abrir um aspasinhas. A gente só pode ajudar, como é o caso de Jesus, a quem queira se desenvolver, quem queira crescer, quem queira se transformar. E aí a gente tem que ter paciência com essas pessoas. Porque diferentemente de Judas, Judas não quis ser tratado. Tanto não quis que traiu Jesus. Aí é diferente o tratamento. É tão diferente que Jesus declara para Pedro, diz assim: olha, Satanás queria te peneirar, Satanás queria te testar, te tentar e queria te pegar. Eu orei por você, eu intercedi por você. Agora, quando você se converter, né, quando você estiver forte, quando você tiver crescido, quando você tiver amadurecido, fortalece os teus irmãos. Seja você que vai fortalecer. E aí a outra lição que eu aprendo com Pedro. A partir do momento que eu me fortaleço, eu vou com a minha postura e com o meu aprendizado fortalecer quem está do meu lado. Interessante, né? Porque às vezes a gente acha que não vai conseguir. Às vezes a gente acha que pecou bastante. Às vezes a gente acha que não está conseguindo ir na caminhada ou que a gente não é amigo de Jesus. Mas Jesus não descarta a gente. Jesus não deixa de nos amar e de cuidar da gente, né? E aí a revista, eu queria terminar essa aula usando o que a revista fala, né? Diz assim, no finalzinho da revista, o último parágrafo da revista, diz assim:
Não podemos esquecer que foi Jesus que ajudou na formação de Pedro. Ele sabia das qualidades e defeitos do discípulo e mesmo assim o escolheu para espalhar a boa nova do reino de Deus. Então Jesus conseguia ver em Pedro não só seus defeitos, mas as suas qualidades. O que é que Jesus faz, que é o que nós devemos fazer? Ressaltar as qualidades e tratar os defeitos. O Senhor conhece quem o segue, conhece a cada uma de nós e deseja nos usar a partir daquilo que nós somos. Não tem ninguém igual a ninguém. Então Deus vai nos usar por quem nós somos. Assim como foi com Pedro, temos que olhar para nós e para as outras pessoas, entendendo que o Senhor vê além do superficial. Acredita e chama cada um com o seu jeito, mas espera um coração disposto a obedecer, a ser transformado. Então, minha oração hoje, aqui terminando essa aula, é que nós tenhamos um coração transformado. Eu oro a Deus para que eu tenha um coração que tenha a disposição de ser transformado pelo Senhor. Eu oro a Deus que o meu coração e a minha mente estejam dispostas para o agir do Senhor, para me transformar e assim eu crescer. Eu espero sinceramente que essa seja a sua oração também. Que você ore e peça a Deus para ser transformado e que seu crescimento seja constante e contínuo para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um beijo enorme no seu coração. Até domingo que vem e a gente com mais um estudo, assim permitindo o Senhor. Beijos!